Já mostrei para vocês o que é PA, já mostrei o que significa o AN, o A1, o N-1 e o R. Já mostrei para vocês como somar os termos de uma PA. E agora eu vou mostrar para vocês um exemplo para que vocês me digam se isso é ou não uma progressão aritmética, tá? Aqui temos os termos 1, 3, 6 e 10. Isto é uma progressão aritmética? Vocês consideram isso aqui uma progressão aritmética? O que é uma progressão aritmética? É aqueles termos onde a diferença entre eles é sempre constante. É uma relação de termos onde a diferença entre eles é sempre constante. Isto é uma progressão aritmética. Neste caso aqui nós vemos que do 1 ao 3 nós temos 2 unidades de intervalo. Do 3 ao 6 nós temos 3 unidades de intervalo. Do 6 ao 10 nós temos 4 unidades de intervalo. Então veja que não é um intervalo constante, é um intervalo crescente. Pela definição de progressão aritmética que eu dei para vocês, isso aqui não seria uma progressão aritmética. Por quê? Porque o intervalo deles não é constante. Só que eu digo para vocês, sim, isso aqui é uma progressão aritmética. Até agora eu mostrei para vocês as progressões aritméticas comuns, de primeira ordem, que são aquelas que estão dadas no ensino básico, ensino médio. Isso aqui já é uma progressão aritmética de segunda ordem. Tem a progressão aritmética de terceira ordem, de quarta ordem. O que é uma progressão aritmética de segunda ordem? Uma progressão aritmética de segunda ordem é quando a constância entre o intervalo não está na primeira diferença. Eu tenho aqui a minha relação de termos da PA, que é 1, 3, 6 e 10. Tenho um intervalo entre elas, que é 2, 3 e 4. Só que você percebe que aqui no 2, 3 e 4, o intervalo já passa a ser constante. Olha, de 2 para 3 é 1, 3 para 4 também é 1. Aqui eu já tenho um intervalo constante. Então, estes termos aqui me geram uma PA de segunda ordem. PA de segunda ordem é quando o intervalo constante está entre os intervalos da PA. Isto aqui eu tenho o primeiro intervalo. No segundo intervalo aqui ele já tem uma constância, já está todos iguais a 1. Então isso aqui chama-se PA de segunda ordem. E no caso desse segundo intervalo aqui não ser constante, se for constante só o terceiro intervalo, então é PA de terceira ordem. Então quando você encontrar uma relação de termos como essa aqui, nas quais o primeiro intervalo não é constante, verifique se o segundo intervalo não é constante, para que você possa dizer que é uma PA de segunda ordem ou não, ou o terceiro intervalo constante, PA de terceira ordem ou não. Mas se estivermos tratando de PA de primeira ordem, que foi o que eu já mostrei até aqui, verifique somente o primeiro intervalo. Se esse primeiro intervalo aqui não for constante, então ela não é uma PA de primeira ordem. E hoje o que eu vou mostrar para vocês é a soma desses intervalos, como você faz para somar os intervalos de uma PA. Porque você pode precisar somar os termos de uma PA ou somar os intervalos de uma PA. Somar os termos da PA eu já ensinei para vocês como somar. Agora eu vou ensinar para vocês como somar os intervalos da PA. Já mostrei a fórmula para encontrar o termo geral, já mostrei a fórmula para encontrar a soma dos termos da PA. Agora eu estou mostrando para vocês a fórmula de encontrar a soma dos intervalos de uma PA. O que é o intervalo de uma PA? O intervalo de A1, eu coloco o operador diferença aqui, ele é A2 menos A1. Fazendo de novo a nossa PA aqui de números ímpares, 1, 3, 5 e 7. Qual é o intervalo de A1? Ele vai ser igual a 3 menos 1, que é igual a 2. Qual é o intervalo de A2? Ele vai ser 5 menos 3, que também é igual a 2. O intervalo de AN será igual a N mais 1, isso aqui é um índice, menos AN. Ou seja, o A1 é AN mais 1, que é o termo 2, menos o AN, que é o termo 1. A mesma coisa, o A2, AN mais 1, que é o 3, menos o AN, que é o 2. E isso aqui é o cálculo de um intervalo. Agora que eu expliquei isso para vocês, eu vou colocar aqui a soma das diferenças. Eu coloco o operador diferença, coloco o A e coloco um casinho aqui, olha. Esse operador aqui que significa que é as diferenças dos termos de uma PA. E esse meu K aqui, eu coloco aqui no meu somatório, que ele vai variar de 1 até N. Ou seja, são todos os naturais, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Então, se você vê alguma coisa desse tipo aqui no livro e não entender o que é, esse aqui é o símbolo do somatório. Esse K aqui, que vai de 1 a N, significa que são todos os naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinitamente. Esse triângulo aqui é o operador de diferença dos meus termos, que é o AK, que esse K aqui vai ser o A1, A2, A3, A4, A5, infinitamente, como eu mostrei para vocês. E se eu quero fazer essa soma aqui, isso aqui vai ser igual à diferença do A1
mais a diferença do A2 mais, coloco reticências, a diferença do AN, ou seja, a diferença entre todos os termos da PA. E a diferença é isso aqui, ó, AN mais 1 menos AN. Quem é a diferença do A1? Vai ser o A2 menos o A1. Então eu coloco aqui embaixo, isso é igual a A2 menos A1, mais quem é a diferença do A2? Vai ser A3 menos A2. Coloca reticências. Quem é a diferença do AN? Vai ser AN mais 1 menos AN. Fazendo só o jogo de sinal, como aqui não tem nenhuma multiplicação, sempre vai dar mais com menos, isso aqui vai ficar direto A2 menos A1 mais A3 menos A2 mais, vou colocar reticências, mais AN mais 1 menos AN. Isso aqui é igual. O meu A2 aqui, olha, eu tenho ele positivo e tenho ele negativo. Assim como esse A3 aqui está positivo, no meu A4 aqui teria A4 menos A3, então ele também cancelaria. Aqui eu tenho AN mais 1 menos AN. Isso aqui é a diferença do AN, olha que eu escrevi aqui. Se eu pegar o termo anterior, que é a diferença de AN menos 1, isso aqui vai ser igual a AN menos AN menos 1. E esse AN aqui ele seria positivo. Então, bem aqui tem um AN positivo que vai cancelar com esse AN negativo aqui. Olha. De toda a minha soma, o que que sobra? Sobra o menos A1 mais o AN mais 1. AN mais 1. Que eu posso escrever com AN mais 1, isso aqui é um índice, menos A1, que é esse aqui. São os únicos dois termos que sobram da minha soma. Quando eu faço a soma das diferenças dos termos de uma PA, é o mesmo que eu pegar meu último termo, o termo sucessor ao último termo, menos o primeiro.